Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada de terça-feira, dia 14 de dezembro, trazendo para vocês palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva em nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum brief. Antes das análises, solta a vinheta! Fala time! E lá vamos nós para mais uma rodada, trazendo palpites de futebol, sempre em busca das melhores odds para vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre, time! Olá time, primeiro prognóstico do dia. Bundesliga, campeonato alemão, Stuttgart versus Bayern de Munique, jogo às 14h30 na casa do Stuttgart, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na zona de classificação. A equipe do Bayern na primeira colocação com 37 pontos, já a equipe do Stuttgart na 15ª colocação apenas com 17 pontos, muito próxima aqui de zona de rebaixamento, uma situação perigosa. Agora vamos dar uma olhadinha na race das equipes. Eu quero ver a equipe do Stuttgart jogando em casa. Ela apresenta aqui 2 empates, são 4 vitórias e 4 derrotas. Percebam que ela oscila bastante entre vitórias e derrotas, tá? Na questão mercado de gols, com um relativo aqui predomínio nos placares over 2,5, tá? Batendo aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% dos últimos 10 jogos, batendo aqui o placar over 2,5. Agora vamos dar uma olhadinha no Bayern jogando como visitante. Dos seus 10 últimos jogos, uma race muito forte, tá? São 8 vitórias, apenas 2 derrotas. E se olharmos aqui a questão de mercado de gols, falando ainda de over 2,5, bate aí por 100% das suas 10 últimas partidas. Ou seja, uma tendência muito forte no mercado de gols over 2,5. E percebam também que no histórico, a equipe do Bayern tem total predomínio sobre a equipe do Stuttgart, tá? São 5, dos seus 5 últimos jogos, são 5 vitórias. E percebam que as vitórias têm até placares aqui, pessoal, com um saldo de gols elástico, vamos dizer assim, né? Temos aqui Bayern e Stuttgart, ó, 2-0. 3-1 também diferença de 2 gols. Essa ficou só 1-0. Aí 3-0, 3 gols de diferença e mais um 3-1, dando aí 2 gols de diferença. E aí vocês vão entender por que eu mostrei que no histórico o Bayern sempre acaba dando aí essa gordura no questão de saldo de gols. Esse aqui do Bielefeld jogando em casa, tá? Os seus 10 últimos jogos, percebam aqui algo interessante, tá? Ela vence apenas uma partida, ou seja, praticamente não vence em casa. Perde 3, perde pouco, tá? Dos últimos 10, apenas 3 derrotas e empata 6. Ou seja, o Bielefeld empata pra caramba jogando em casa. Olhando ainda aqui mercado de gols, falando de mercado de gols over 1,5, bate por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70% dos seus últimos 10 jogos. E percebam que o Bielefeld jogando em casa, ele só passou em branco por 1, 2, 3 vezes, tá? As outras 7 partidas, ou seja, 70% delas, ele acaba marcando gols. E não toma gols em 1, 2, 3. Toma gols também em 70% das partidas aí jogadas em casa. O que leva a crer que talvez ambas marcam, pode ser talvez uma possibilidade para esse confronto. Olhando ainda a questão de confronto histórico, percebemos que os confrontos aqui entre Bielefeld e Bochum, temos um certo favoritismo, né, para a equipe do Bielefeld, com 1, 2, 3, 4 vitórias e um empate. Ou seja, a equipe do Bochum, em seus 5 últimos confrontos, não sabe o que é vencer a equipe do Bielefeld como joga como visitante. Falado isso, agora vamos ver aqui a race do Bochum como visitante, né? Apresenta aqui 4 vitórias e são 6 derrotas, ou seja, praticamente oscila aí no meio a meio entre vitórias e derrotas. Olhando aqui ainda mercado de gols, falando de mercado de gols over 1,5, bate por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% dos seus 10 últimos jogos batendo o over 1,5. E jogando fora, deixa eu ver quantas vezes ela não marca, né? Ela passa em branco 1, 2, 3, 4. Ela marca em 60. Faz aquele comentário para fortalecer aqui ainda o nosso canal.
E quem não está nos seguindo, aproveite e segue lá no Insta que damos entradas diárias e tá pegando fogo lá as entradas, hein, pessoal? Aproveitem e sejam todos muito bem-vindos. Dando sequência ao prognóstico aqui pelo alemão, vamos de Mainz versus Hertha, jogo às 16h30. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Mainz na 8ª colocação com 21 pontos, já a equipe do Hertha na 14ª colocação com 18 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race da equipe do Mainz jogando em casa, tá? Seus 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 vitórias, 1 derrota e são 5 empates. Prestem atenção, time perde pouco, mas empata bastante, tá? Fator aqui importante. Mercado de gols over 1,5, batendo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80% dos últimos 10 jogos, batendo aí o over 1,5, muito quente para o confronto, over 1,5. Olhando aqui o histórico entre Mainz e Hertha, na casa do Mainz, temos aqui 2 empates e são 3 vitórias para a equipe do Mainz. Agora olhando a race do Hertha, jogando como visitante, suas 10 últimas partidas, empata apenas uma partida, tem aqui 5 derrotas e são 4 vitórias, acaba oscilando aí entre derrotas e vitórias. Olhando ainda mercado de gols, over 1,5, só não bate por só uma vez, tá? Então são 90% aí dos últimos 10 jogos batendo over 1,5. Então vimos que o over 1,5 vem muito quente para o confronto, tá? Percebemos também que equipes, né, time? A equipe do Wolfsburg jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos. Olhem só, hein, time? O time do Wolfsburg perdendo bastante. Olha a sequência aqui, ó. Em casa, perdeu os 4 últimos jogos, tá? Então não sei se aconteceu alguma coisa lá, mas que essa race está estranha, está, beleza? Então são 6 derrotas dos 10 últimos jogos, 3 vitórias e 1 empate. Perde bastante jogando em casa, tá? Realmente aqui já fica difícil buscar um back aí a favor do Wolfsburg. Vamos olhar aqui mercado de gols, tá? Falando aqui de over 1,5, só não bate por uma vez, ou seja, 90% dos últimos 10 jogos batendo over 1,5. E outra coisa que me chama a atenção, jogando em casa, pessoal, ó, o Wolfsburg só não marcou em 2 confrontos, tá? Ou seja, ele marca gols em 80% dos jogos aí dos últimos 10 em casa, tá certo? E ele só não tomou gol em uma partida. Ou seja, toma gols em 90% delas jogando em casa. Ou seja, uma tendência de ambas marcam bem clara aqui para o confronto, tá? Aqui olhando a questão do histórico, vemos o Wolfsburg com Colônia na casa do Wolfsburg. Temos aqui 2 empates e são 3 vitórias para a equipe do Wolfsburg. O histórico está melhor, mas essa race aqui, ó, não me deixa tranquilo. Agora vamos olhar a equipe do Colônia jogando como visitante. Apresenta aqui 3 derrotas, são 2 vitórias e 5 empates. Acaba empatando bastante como visitante, né? Olhando aqui mercado de gols, over 1,5, bate por 100% de suas partidas. Ou seja, vimos que o Wolfsburg também vem forte no 1,5. A equipe do Colônia também 100% aqui dos últimos 10 jogos. Ou seja, o over 1,5 vem pegando fogo aí para o confronto, tá? E olhando aqui a equipe do Colônia como visitante, ela só não marcou gols em 2 partidas, ou seja, dos últimos 10 jogos faz gol em 80% deles, tá? E só não tomou gol em uma partida, posição com 20 pontos. Lembrando que o jogo é na casa do Brentford. Time, antes de olhar aqui a race do Brentford em casa, eu vou falar para vocês. Eu assisti uma boa parte do jogo entre Norwich e Manchester United, que foi, se eu não me engano, no sábado ou domingo, acho que foi sábado. O time do Norwich, que é o último colocado aqui, deu um sufoco no United e o United conseguiu um pênalti. O zagueiro lá, que eu acho que era zagueiro, deu uma gravata no Cristiano Ronaldo, fez uma lambança, tá? E o jogo acabou 1-0 para o United, gol de pênalti contra o último colocado. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o United continua não me dando segurança, tá? É um time que trocou de técnico e continua aí mostrando uma oscilação muito grande e, sinceramente, olha, merecia ter perdido o jogo pro Norwich, tá? Falado isso, vamos aqui pro Brentford jogando em casa. Dos seus 10 últimos jogos, apresenta 4 derrotas e 1 empate e são 5 vitórias, tá certo? Olhando aqui mercado de gols, falando de um over 1,5, só não bate por 1, 2, 3 vezes, ou seja, 90% aí das partidas batendo o over 1,5. E percebam que o Brentford em casa, ele só passa em branco por 1, 2 vezes, tá? Ele costuma marcar em 80% dos seus confrontos, ou seja, costuma aí fazer gol em casa. O histórico não temos aqui para o confronto. Manchester United como visitante.
Os 10 últimos jogos do Manchester United jogando como visitante apresenta aqui 2 empates, são 3 derrotas e são 5 vitórias. E percebam algo interessante, tal. O Manchester United como visitante, ele marca em todos os jogos, tá, time? E vimos que o Brentford em casa marca 16 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes, tá? Os 10 últimos jogos do City em casa é uma race muito forte, tá, pessoal? Dos 10 jogos, ó, perdeu uma, empatou uma e venceu 8, tá? É uma tendência de vitórias em casa absurda. Olhando aqui mercado de gols, podemos perceber uma tendência forte aí para mercados de gols over 1,5 principalmente, né? Bate com relativa facilidade. O over 2,5 só não bate por uma, duas, 3, 4, 60% aí dos 10 últimos jogos batendo over 2,5, tá legal? Olhando ainda o histórico entre City e Leeds, percebemos aqui dos 5 últimos jogos, temos, olha, o confronto acaba sendo equilibrado, hein, pessoal? Ficar esperto, tá? Temos um empate, são 2 vitórias para o City e 2 vitórias para o Leeds, tá? O histórico é equilibrado, atenção aí, tá ok? Olhando aqui a race da equipe do Leeds jogando como visitante, dos seus 10 últimos jogos, temos aqui 5 derrotas, são 2 vitórias e 3 empates. Olhando ainda a questão de mercado de gols, o over 1,5 só não bate por uma, 2, 3 vezes, ou seja, você tem o City em casa, aqui bate, estoura uma, 2, 3 vezes, 70% bateria o under 4,5 do lado do City. E o Leeds estoura por uma, 2 vezes, tá? 80% bateria o under. Acabam não priorizando esse torneio, o que acaba ficando difícil aí pra gente fazer uma análise em pré-live, tá? Às vezes eles acabam indo com time reserva e tal. Então, de repente, quem quiser operar esses jogos de Copa, opere no ao vivo, tá legal? Então, dando a sequência aqui no nosso último prognóstico, vamos de Norwich versus Aston Villa, jogo aí às 16h45 na casa do Norwich. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Aston Villa na 13ª posição, com 19 pontos, já a equipe do Norwich, última colocada, 20ª posição, apenas com 10 pontos. Jogou bem contra o United, hein, pessoal? Mas acabou perdendo de 1-0. Vamos dar uma olhadinha na race aqui das equipes. Dos 10 últimos jogos do Norwich jogando em casa, tem aqui 2 empates, são 2 vitórias e são 6 derrotas. Ou seja, perde bastante em casa, ganha pouco, né? Olhando aqui mercado de gols, temos aqui com facilidade o over 1,5 e over 2,5 também, tá? Batendo aí por 70% das vezes dos seus 10 últimos jogos em casa. Placares aí over 1,5 e over 2,5. Olhando o histórico dos 5 últimos jogos entre Norwich e Aston Villa na casa do Norwich, temos aqui uma vitória para o Aston Villa, aí 1, 2, 3, são 4 vitórias para o Norwich, tá? O histórico, um predomínio forte aí de vitórias para a equipe do Norwich. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na race do Aston Villa como visitante. Dos 10 últimos jogos, vence apenas 3 jogos e perde 7, tá? Ou seja, perde bastante como visitante. Mercado de gols, temos um predomínio aqui de over 1,5 e over 2,5 por 70% dos seus 10 últimos jogos, tá? Pessoal, seguinte, com relação à vitória dos dois times, percebemos que tanto o Aston Villa vencendo apenas 3 vezes. Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Assinou o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. E para fechar, deixa aquele comentário, aquele salve, para fortalecer ainda mais o time e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Pessoal, o nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.